Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Advogado, 30 anos, natural de Belo Horizonte, filiado ao PL, e ele é filho do senador Carlos Viana, que foi candidato ao governo de Minas na última eleição e que ainda tem 4 anos de mandato pela frente. Samuel Viana é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Foi eleito deputado federal também pelo Partido Liberal. Samuel, muitíssimo obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Edilene Lopes. Eu queria começar aqui, gente, vocês que estão assistindo, já que a gente está num podcast, um ambiente de bate-papo, eu sou um consumidor, eu gosto. Edilene, para você que é internauta, não acompanha de Minas, né, da Rádio Itatiaia, ela tem um bordão que todos nós gostamos muito, que é o repórter Edilene Lopes. Então, eu queria começar com essa frase aqui, porque te admiro como jornalista, te acompanhei desde o início, né, meu pai foi da Rádio Itatiaia, fui criado em estúdio. Então, para mim, hoje é uma honra e um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite e oportunidade de estar aqui conversando. Eu que agradeço, Samuel. Você sabe que tem uma história, todo lugar que eu chego, alguém fala aí, do jeito que você fala no final da matéria. E eu morro de vergonha. Já teve, assim, época de campanha eleitoral, né? Grupo de jornalista de política, lá no começo, o povo apostava. Aposto que ela vai falar, não vai falar, porque é um dilema para mim. Fala, gente, não gosta. Tem o Renato Rios Neto, nosso colega, que adora falar em tudo quanto é lugar que ele chega. Gosto muito dele. Foi estagiário do Plantão da Cidade, do seu pai. Acompanhei ele, já encontrei ele em frente, próximo à minha casa, um dia conversando, e conversei, eu falei, Renato Rios Neto. Eu adoro esses bordões. E aí é muito engraçado quando eu te vejo, né, 30 anos hoje, homem formado, né, essa expressão meio de tia, mas a verdade é, eu lembro de você... Pequeno é exagero, sim, mas assim, ainda adolescente, bem diferente do que é hoje na Rádio Itatiaia. Seu pai, às vezes, levava você, sua irmã, sim, e assim, eu tenho essa lembrança de você, eu vou falar pequena, gente, pelo amor de Deus, tô nova ainda, me ajuda. Mas assim, há muito tempo, e é muito legal ver essa sua trajetória. Eu queria que você contasse para o nosso ouvinte aqui do podcast, como é que foi a sua escolha por entrar na política, né? Seu pai já está na política, sim, hoje no Senado Federal. Você vai conviver com ele por pelo menos mais 4 anos, no seu mandato de deputado e no mandato de senador. Como é que foi a sua trajetória até a escolha pela política de fato? Olha só, eu não conhecia política, eu achava que política era outra coisa. Para ser sincero, assim, jogo aberto, vamos dizer assim. Eu achava que era um bando de homem engravatado falando de física, eu não entendia muita coisa e que só tinha coisa errada. E aí, meu pai nunca foi da política, assim, ele não construiu uma caminhada na política, era jornalista, decidiu ser candidato. Lá em casa isso foi, no início, um susto, porque eu, minha mãe, minha irmã, a gente é muito unido e era algo muito novo. Ele já tinha uma trajetória na Itatiaia de muito tempo, já estava consolidado. Eu falei, pô... Na Record, na Rede Record de televisão, eu falei, poxa, pai, o senhor vai entrar não é ainda numa melhor idade, mas numa fase que o senhor vai enfrentar esse desafio do zero. Ele conversou comigo e falou assim, olha, tem coisas na vida, decisões que a gente toma que são o nosso propósito. A gente sente, é o meu propósito, eu vou seguir. E depois daquilo a gente apoiou, a gente foi seguindo, ele foi candidato à eleição, conseguiu uma primeira eleição com a votação expressiva no Senado, e eu sou muito curioso com as coisas. Eu sou daquele que eu penso que na vida a gente está aqui para aprender, desenvolver, evoluir, tudo. Espiritualmente, profissionalmente, nos nossos vínculos de amizade. E aí, eu sou do direito, sou advogado, era uma oportunidade de ver na prática aquilo que eu aprendi na faculdade. Eu fui acompanhar, falei, não, eu vou ver que história que é essa aí. Participei de algumas reuniões, eu tive uma reunião, inclusive, que debateu aqui a região metropolitana de Brasília. Eles queriam ampliar, a proposta era ampliar. Na verdade, já tinha uma MP, parece, na época do Temer, que estava caducando, tinha que ir à votação, que eles queriam ampliar essa região metropolitana de Brasília e atingir algumas cidades aqui do noroeste de Minas. As pessoas que moram ali procuram aqui por causa da saúde, né, para ter atendimento. Por aí, eu não sei ao certo se são essas cidades, mas na região do noroeste, Unaí, etc. E aí eu sei que um deputado do Goiás, na reunião ali, ele não queria deixar que essa medida se tornasse lei. Provavelmente porque o recurso que ia para o governo, ele teria que ser repartido. Brasília receberia o Distrito Federal para poder dar esse atendimento, levar ali um ônibus, um transporte, acolher. E eu sei que aquela discussão ficou ali, me deu vontade de sentar e conversar, debater, dialogar no seguinte sentido, olha, cede nisso para a gente ajudar as pessoas que estão ali
e negociou outra obra, vamos compensar essa perda de algum formato. Mas eu fiquei incomodado com aquilo e eu estava nos bastidores, eu fiquei com vontade de sentar na mesa e falar, poxa, bota a mão na consciência, vamos tentar resolver. E o negócio travou e não saiu. E eu tinha um sentimento também de que, como meu pai, ele conhece muito do direito, mas ele não é da área, talvez ele teria um pouco de dificuldade nessa parte. Eu peguei e falei, olha, eu vou te ajudar. Comecei. Ajudei ele voluntariamente nesses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, e ele foi eleito, Edilene, assim, sem ter uma base política formatada, porque ele nunca foi vereador, deputado, então era conhecido da rádio, da Record, da televisão, mas não tinha aquela capilaridade de grupos políticos, de pessoas na cidade, falando, nós queremos a sua representatividade. Só que quando ele se tornou senador da República, isso aí passou a ser uma obrigação. Eu peguei e fui ajudá-lo. Eu falei, olha, eu vou te ajudar. Deixa eu coordenar isso para o senhor, e se a gente fizer um trabalho bom, essas pessoas vão ficar satisfeitas com o mandato e eu estou cumprindo minha parte de braço direito. Foi aí que eu comecei na política, de forma voluntária, não pode ter assessoria remunerada em gabinete familiar, é considerado nepotismo, crime. Fui, na época, para o PSD, assumi a juventude do PSD para ter um perfil político, ter uma legitimidade para estar fazendo esse trabalho junto com ele, e comecei a receber os vereadores, os prefeitos, chegava com ofício pedindo as coisas para o senador, às vezes coisas legítimas, às vezes coisas absurdas, e eu fui fazendo essa organização desse trabalho político mesmo, de base. E isso fez com que eu fosse conhecido nas cidades do interior, onde eu tive essa votação, já como o braço direito do senador que resolvia os problemas. Formou base para o seu pai e para você também. E aí eu já fui automaticamente formando essas bases. Eu fui para a juventude do PSD, sou muito grato ao partido que me acolheu lá, ao Caçaba, ao Alexandre da Silveira, que são pessoas que nos acolheram, aos deputados lá, o Diego Andrade, Cássio Soares. Eu fui passando as comissões que eu tinha a oportunidade de construir na ideia de, não, vamos levar gente nova também. Consegui fazer alguns prefeitos só nesse trabalho e viajando o estado. Falei, poxa, como é que a gente faz a destinação, por exemplo, o senador fazer a destinação de um recurso que ele tem de emenda? Isso é muito difícil. Por quê? Ele tem que fazer ponderações. Você vai numa zona rural, a escola está precisando de fazer uma reforma. Poxa, educação, prioridade. Na mesma comunidade, você vai ter ali uma UPA que está precisando de uma reforma no teto, e você não tem dinheiro para fazer tudo. Como é que você pondera que a prioridade é a educação ou é a saúde? A presença te ajuda a ter um pouco mais essa sensibilidade, esse acesso, né, às lideranças que ali estão para te trazer essas demandas. Então foi isso que eu construí nesses 3 anos. E graças a Deus isso foi dando um resultado para as pessoas. E quando eu me coloquei à disposição, eu falei, olha, eu posso ser mais um braço de trabalho. A gente, além de ter o senador, que vai ter mais 4 anos, eu posso ir para a Câmara, a gente pode somar a força e trabalhar junto por Minas Gerais. Graças a Deus, isso foi bem aceito e a gente chegou na eleição. Então foi assim que eu fiz minha construção política. Um filho de político que trabalhou. Algumas pessoas falavam, lá vem aí mais um filho de político, que era muito comum aproveitar dessas ferramentas, dessa oportunidade e ficar ali ganhando um eventual status. Eu, graças a Deus, fiz esse trabalho prestando esse serviço conjuntamente e onde eu estive as pessoas aceitaram, né? Como é que você recebeu a notícia, a informação de que seu pai, dentro de casa, seria candidato ao governo de Minas? Muita gente, quando essa informação veio a público, disse que ele estava se candidatando apenas para te fazer deputado federal, para consolidar uma base para você. Como é que você viu isso tudo e de alguma forma te ajudou o fato dele ter sido candidato ao governo de Minas ou não ajudou em nada? A pergunta é interessante. Vamos lá. Primeira coisa, nós somos parceiros, sabe assim, a gente é muito ligado a essa questão familiar. Quando, eventualmente, eu não discordo, eu não concordo, eu tenho abertura para poder falar, pai, eu acho que esse caminho aqui não vai ser bom para o senhor ou não vai ser bom para a gente, eu acho que o senhor está equivocado. E ele escuta. Agora, ele tem a autonomia dele, do senador, do mandato, e ele vai seguir no rumo que ele quer. Na questão do governo, eu estive junto. Diferentemente, quando eu tive aquele medo do Senado, eu falei, olha, se é um desejo que está no coração do senhor, se o senhor pensa em propor para Minas Gerais um projeto de governo, vai ser difícil, não vai ser fácil não, pelo cenário que a gente estava avaliando. Mas nós vamos estar juntos, vamos seguir. Tá? E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a falar o que ele está indo para poder eleger o filho, ele está fazendo. Mas isso é normal na política, né? Sempre tem pessoas que vão falar alguma coisa
que às vezes não tem a ver, vão especular. Só que a minha construção política, ela estava autônoma a um eventual projeto de governo. E hoje em dia, Edilene, eu falo com muita tranquilidade, a transferência de voto, ela não é tão simples assim, de pai para filho ou de qualquer pessoa. Você hoje chegar e falar assim, vota nessa pessoa aqui porque eu estou te indicando. Não é bem assim, as pessoas estão com a pulga atrás da orelha com a política e com os políticos. Então começa a se perguntar, peraí, mas quem que é essa pessoa? O que ele está falando? O que está acontecendo? Né? Isso tem acontecido, inclusive, dentro das igrejas, que muita gente fala, né? Oh, não, pastor aponta e o fiel vota, o padre. Não, as pessoas estão começando a ter acesso à política pela internet e estão começando a ter um ponto de crítica, assim, de avaliação. Peraí, por que eu vou votar nessa pessoa? Então, essa construção minha, ela foi autônoma à candidatura dele de governo. E quando a gente chegou no governo, eu avaliei, junto com as pessoas que estavam pensando comigo, a política e tudo, os pontos positivos e os pontos contrários, né? O ponto contrário é porque aquela questão de mais um filho de político, ele tem um preconceito. Às vezes as pessoas olham e não acreditam que a gente pode fazer alguma coisa ou representar algo só porque é filho de político. Criou-se isso. Então, isso era um ponto que eu imaginava que eu ia ter de dificuldade. E um outro ponto, que foi um ponto bacana, até da gente entrar daqui a pouco, é a questão da polarização das eleições. Por quê? Pai foi candidato pelo PL, né, levantando a bandeira do presidente Bolsonaro, e eu não fiz uma campanha de militância bolsonarista ou para o lado da esquerda. Tenho meu posicionamento, eu me considero centro-direita, estou no PL, mas eu sou a favor do diálogo, eu sou uma pessoa da ponderação, do atendimento. Claro que a gente tem os nossos posicionamentos, a gente não concorda com muita coisa, mas eu avaliei que em determinado momento isso poderia ser um ponto em alguns eleitores. Metade da minha eleição veio do norte de Minas e do Jequitinhonha. Eu tive cidades que votaram no Lula majoritariamente e que votaram em mim. Pessoas que elas falaram, olha, eu não estou preocupado com o partido, eu estou preocupado com a pessoa, com aquilo que eu quero. Então, tem gente que não acredita, fala, mas peraí, você teve voto de eleitor do Lula e você no PL teve voto? Tive, porque desde o início eu não fiz essa construção com base na polarização. Talvez se eu tivesse tido, teria tido até mais votos, né? Sou muito grato aos que eu tive, mas porque essa eleição, as pessoas me parecem que não colocaram como prioridade o quê? O que você quer representar? O que você vai fazer? O que você já fez? A pergunta principal qual que era? Você é do Lula? Você é Lula Bolsonaro, entendeu? Então eu convivi muito com isso. Então eu avaliei bem essa questão da eleição do governador vinculada ao presidente pode ter um reflexo positivo ou negativo, porque também muitos que olharam poderia ter falado, não, ele é do PL, tem os mesmos princípios, é cristão e tudo, votar junto. Então tinha o pró e o contra. Mas eu acabei seguindo na mesma linha de municipalismo, de associação, zona rural, interior, e a eleição vem em cima disso aí. No seu mandato, você vai ser base ou oposição? Não, eu sou oposição. Eu estou com um partido, eu me posicionei já no partido, eu vou ser oposição. Vai votar com Lula alguns projetos? Eu vou dialogar. Eu tenho abertura para poder sentar na mesa e tentar entender. O que eu não vou fazer? Vamos colocar lá. O Bolsonaro tem um projeto, tem uma ideia que foi do Auxílio Brasil permanente em R$600. Está até aí a discussão agora da PEC, certo? Uhum. Se ele vier por uma articulação, talvez, do governo que entrou, ou se ele vier para frente, não tem como ir contra se ele tiver responsabilidade fiscal, se ele tiver recurso para poder bancar e não prejudicar a nossa economia. Não tem como, vai ser contra, vai votar contra o povo. Então, eu acredito, Edilene, que a poeira tem que abaixar um pouquinho. Eu acho que está todo mundo com os nervos à flor da pele. Eu acho que tem muita gente que pode ficar até chateado com isso que eu vou falar, porque tem muita gente que fala, você precisa de brigar pela intervenção. Não. Eu já sou mais do ponto seguinte, se houver fraude, como o PL está fazendo um trabalho bem feito de oposição e apresentando ao TSE os argumentos que eles acreditam técnicos, está certo. Deixa ver a resposta do judiciário. Mas eu não acredito que o melhor caminho seja a gente continuar batendo na tecla de que a urna é o problema, de que... Você acredita que a urna seja o problema? Não acredito. De coração mesmo, não acredito. Se chegar um parecer técnico e falar, temos fraudes, eu vou ser o primeiro a poder brigar para defender a democracia. Mas eu não acredito. Eu acredito que
quando a gente tem algum resultado que a gente não queria, a gente tem que olhar primeiro para a gente, onde nós erramos, entendeu? Então, acho que para começar uma boa oposição, a gente tinha que olhar por onde nós erramos, até mesmo para a gente poder dar um respaldo e uma segurança maior, não só para o país, que está cobrando isso da oposição, mas para poder dar um respaldo para esses 58 milhões de eleitores, que tem muitos que estão desesperados, com medo, querendo saber se vai ter intervenção, se não vai ter, querendo saber se o Lula vai assumir ou não. Então, faz parte da liderança falar, gente, o caminho certo é esse ou não. Eu não acredito que a urna hoje ela tenha algum problema. Se tiver, comprovar, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro que vai estar batendo lá, para a gente poder ver o que é o certo a ser feito. Você falou da avaliação, né, de olhar pelo retrovisor. Quando você olha o mandato do presidente Jair Bolsonaro, no que você avalia que ele errou? Porque a eleição ficou assim por muito pouco, né? Assim, a diferença de votos foi muito pequena. Onde você acha que foi o ponto de falha do presidente Jair Bolsonaro? Eu acredito que o Bolsonaro ele não fez um governo ruim. Eu acredito que as pessoas não enxergaram o governo que ele fez. Os ministros, a gente tem o Tarcísio, tem vários outros ministros, um que virou senador agora, que estava à frente do MDR, até o Rogério Marinho fez um trabalho muito bom, assim como outros também, a nossa Tereza, que eu tive na FPA com ela, muito bom à frente do Ministério do Mapa. Então o governo, eu não considero que ele foi um governo ruim. O que aconteceu? Eu entendo que as pessoas elas acabaram olhando a pessoa, assim, olhou para o Bolsonaro, o que ele está falando, o que ele está fazendo, que é a crítica que a maioria das pessoas tem acreditado. Ele, infelizmente, acumulou uma rejeição talvez maior do que o Lula, que teve os problemas dele de prisão e etc. e tal. Então, acho que a ponderação foi muito nesse ponto. Quem muitas das vezes votou no Lula, às vezes votou porque eu não gosto do jeito do Bolsonaro. Não é por causa do governo dele, ele falou que é por causa do jeito. Então, acho que foi muito pessoalidade. E eu não estou fazendo uma crítica aqui pessoal ao Bolsonaro, estou fazendo uma análise do que eu acredito, né? Até penso que em alguns momentos, se ele tivesse tido um pouquinho mais de calma, de tranquilidade, seria diferente. Se o tom que foi dado à campanha eleitoral no segundo turno fosse os 4 anos de governo, eu não tenho dúvida que Bolsonaro estaria reeleito, para mim, com mais de 55%, 60% dos votos. Seu pai foi o candidato ao governo de Minas do presidente Jair Bolsonaro, candidato oficial do PL, mas em vários momentos Bolsonaro fez um aceno para o governador Romeu Zema. Em algum momento você ficou chateado com isso, com o fato de Bolsonaro não ter abraçado a candidatura do seu pai como deveria? Como filho, né, a gente fica naquela expectativa do pai. Pô, meu pai tá ali, tô esperando esse aceno, vamos estar juntos, vamos caminhar. E o desejo, aquela possível frustração pelo desejo que a gente quer de estar junto, de oferecer esse trabalho junto. Mas são opções e é da política. A gente tem que tirar um pouco esse coração. Na política, a gente tem que trabalhar um pouco com a razão. O coração tem que ter quando a gente vai lidar nas questões de humanizar a política. Peraí, qual que é seu problema? Não, meu problema aqui está na saúde, a fila de cirurgia está aqui, a família está ali passando dificuldade. Está faltando água, por exemplo. Não, então aqui a gente tem que ter um apelo um pouco maior, né? Coração, vamos resolver esse problema que ele é prioritário. Agora, essas questões, não pode entrar com coração, senão não vai para a política. Foi uma escolha do presidente. O presidente, em momentos, fez esse aceno, em outros momentos ele estava com o senador. Foi escolha dele. Trabalha, siga em frente e vamos que vamos. Faz parte da política. Eu falo isso muito, sabe com quem, Edilene? Com uma pessoa que você conhece, que é minha mãe. Conheço demais. Solange. Dona Solange. A gente vai falar, Dona Solange. Mandar um abraço para ela, inclusive. Tá chegando, eu também. Está chegando aqui em Brasília agora. Estava preparada para chegar agora. Mas eu falo isso muito com ela. Como ela não estava envolvida nesse processo político que consome 24 horas do seu tempo, da sua energia, às vezes o coração de esposa ou de mãe sofre um pouquinho, porque vê algumas situações acontecendo, né? Eu falei, olha, mãe, a gente que está lidando com isso 24 horas, a casca está engrossando. Então, fica tranquila, está tudo bem, se é assim, vamos em frente, né? Então, não pode ficar muito com o coração, não. Você tem que saber que isso acontece. Quais serão as principais bandeiras do seu mandato? Tá. Estou agora nesse planejamento, estou fazendo agora. Eu fiz um trabalho muito ligado ao municipalismo, né? Fazer com que os prefeitos, os vereadores, as associações, em cada cidade tivesse as demandas ligadas diretamente aonde está a solução aqui em Brasília, nos ministérios, onde tem os programas e tudo mais.
É muito difícil para eles, em muitas das vezes, ter esse acesso, porque além da distância, o recurso tem que ser investido, existe uma dificuldade burocrática. E, às vezes, o prefeito que ganha ali, ou o gestor de convênio, o secretário, ele não tem tanto conhecimento técnico que Brasília exige. Então, eles precisam desse suporte, desse auxílio aqui. Alguém que pegue e encaixe a peça. Peraí, vai fazer. Então, eu pretendo continuar com esse trabalho ligado ao municipalismo, de pegar as demandas de cada cidade, principalmente nas regiões que eu tenho trabalhado mais. Que são quais? Tá? Noroeste, Norte de Minas, Jequitinhonha. E a metropolitana, a região central, foram as que eu mais tive esse trabalho. Inclusive o retorno em eleitorado. Né? E eu sou produtor rural pequeno, tem uns 2, 3 anos que eu sou apaixonado em pecuária e eu estou aprendendo. E você tem umas cabeças de boi? Tem um pouquinho. Que é isso? Tem pouca coisa, estou começando agora, tá? Mas sou apaixonado na pecuária e no agro. Então eu não posso deixar, para quem roda o interior, roda Minas Gerais e conhece um pouco da nossa realidade e está na política, não pode deixar de acolher a agropecuária. Não tem jeito. É o nosso coração, é uma das vocações que a gente tem na nossa terra. Precisa desse suporte, dessa atenção. E quando a gente fala de agropecuária, eu penso, as pessoas às vezes acham que é só o grande produtor, o agronegócio. Esse também precisa de infraestrutura, a gente tem que ajudar. Mas a gente também tem que cuidar daquele que está lá na agricultura familiar, que também faz parte dessa bandeira. Até na parte social. Você vê as escolas rurais, muitas mães reclamavam comigo e falavam assim, meu filho não fica aqui, está indo para os grandes centros, porque não tem oportunidade. Então tudo, desde a parte de desenvolvimento social, nessa parte mesmo ligada ao agricultor familiar, até o agronegócio, eu penso em trabalhar essa cadeia junto aqui à bancada rural, junto à frente parlamentar do agronegócio. Né? Formando aí, vamos pôr assim, 2 bandeiras prioritárias e uma terceira que eu vou começar a trabalhar agora, a gente está vendo, mas que ela vai estar ligada muito à previdência. Eu sou advogado previdenciário, então eu quero ver como eu posso desenvolver um trabalho aqui para ficar de olho no INSS. O povo sofre na mão aí de alguns peritos, de algumas agências. O que tem de errado que essas perícias não saem quando as pessoas precisam? Você já tem um diagnóstico como advogado, especialista em direito previdenciário, atuante nessa área? Eu vou dizer de sentimento, não vou dizer de diagnóstico factível, porque às vezes eu vou falar alguma coisa que vai parecer, mas você tem que ter prova e tudo, tá? Então eu vou falar de algo que eu tenho de impressão. Isso aqui é do trabalho que eu tenho de quase 10 anos no direito previdenciário. Eu tenho a impressão que quando se fala em corte por conta de crise econômica ou de necessidade financeira, esse vira o principal ponto de corte de benefício e não, de fato, se tem uma incapacidade ou se tem um problema. A gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre a falta dessa parte humana que se tem hoje no INSS. Pergunta qualquer pessoa que precisou do INSS se ela se sentiu bem atendida ou se ela sentiu que ali existe essa parte mais humanizada. Não tem. Virou algo, como é que eu vou falar assim, burocrático. Papel, deixa eu ver aqui, não tem que fazer corte, vamos chamar as pessoas para fazer revisão e, deixa eu ver aqui, você pode cortar. Eu tive casos no escritório de pessoas que me testemunharam que, às vezes, a pessoa perde uma falange, um pedacinho do dedo. Ela pode trabalhar, ela não precisa de aposentar, mas ela pode ter direito a um benefício, que se chama auxílio acidente, chamava pecúlio, que é metade do salário de benefício. Ela pode continuar trabalhando, muitos nem sabem. E aí ela chegou num perito para poder falar isso, o perito falou assim, mas você está querendo parar de trabalhar? E o perito parece que era deficiente de um braço, falou, eu não tenho um braço, estou aqui trabalhando e você não está querendo? Então, assim, me relataram isso já no escritório. Então é algo muito triste, muito desumano. Como a gente vai estar no âmbito federal, eu pretendo ver se eu consigo, de alguma forma, fazer esse trabalho também. E outras bandeiras, a gente não pode estender muito, porque não tem espaço suficiente para isso tudo, tá? Mas outras vai depender muito de como vai ter os espaços e a divisão dentro da Câmara mesmo, né? De comissões e tudo mais. Tem alguma que seja da sua preferência? Que você acha a da agricultura eu tenho vontade. Nós temos aí a de Seguridade Social e Família, que mexe com as causas de previdência e saúde. E algumas outras aí a gente está estudando a possibilidade.
Samuel, nessa questão dos benefícios do INSS, como parlamentar, você tem duas vertentes de atuação. Uma é a da fiscalização, para ver o que está funcionando e o que não está, e colocar para funcionar, e a outra é a do diálogo, tentando administrativamente fazer com que o governo altere o que você percebe na ponta que não está funcionando. Você é do PL, que a princípio é oposição ao partido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que você vai fazer isso? Você pretende atuar por essas duas vertentes ou é mais na fiscalização? Como é que vai ser? Não, eu acredito que a gente tem que contribuir com o debate, mesmo estando na oposição. Tem algumas causas, Edilene, que elas são temáticas. Vamos colocar aqui a situação, por exemplo, da Previdência. É algo que ela é suprapartidária, é algo que é do Brasil. É um direito que a gente tem fundamental, constitucional. Ah, você está na oposição, então eu vou ser contra tudo. Eu vou ser contra um direito que é meu, que é do povo. Eu acho meio incoerente isso. Então, se eu estiver ali para poder debater, mesmo fazendo às vezes o papel de oposição, opa, peraí, está querendo voltar a algo que vai retroceder e que eu compreendo que não vai ser o melhor cenário, então eu vim aqui para debater e dialogar sobre isso, cumprindo o meu papel de oposição, ou o meu papel de parlamentar. Às vezes até uma pessoa que é situação, ela pode, um parlamentar de situação, ela pode chegar e falar, peraí gente, aqui nós não vamos nesse caminho, porque esse caminho não vai ser o melhor. Então eu acredito que alguns temas a gente tem que ter essa sabedoria e essa razoabilidade. Eu acho que é isso que está faltando muito na política brasileira. Eu não sei, como eu disse, né, várias pessoas podem até ficar chateadas porque algumas vão esperar o perfil mais de militância, não, o que nós vamos fazer? Mas eu acho que tem muitas pessoas que pensam como eu penso. Está na hora da gente ter calma, tem muita gente que fala, eu não quero nem de um lado nem do outro, eu quero alguém para poder cuidar de mim, para seguir cuidando dos meus problemas. Eu quero ter um político para eu confiar, voltar a confiar na política. Porque só fica briga a qualquer custo. Então eu não gosto disso. Repetindo, nesses temas que eu considero importantes, suprapartidários, a gente tem as orientações dos partidos, a gente segue, mas a gente tem que participar do debate pensando no Brasil. Na sua avaliação, rapidamente para a gente passar por esse tema, a reforma da Previdência foi boa, ruim, ou tem seus pontos negativos e positivos? Qual que é a avaliação global que você faz como alguém da área? Eu acredito que ela tenha sido, na avaliação global, algo bom. Apesar da gente não aposentar. Nós dois, por exemplo, você morre, mas não aposenta. Inclusive, deixar isso claro para as pessoas aqui. Ela foi tão boa que, por exemplo, aquela previdência parlamentar que diferenciava e tudo mais, ela não existe mais. Ela existe para aqueles que já aderiram, né, antes de 2019. Direito adquirido. Isso, é o direito adquirido. Ela entrou naquele regime antes, então ela pode continuar. Mas eu, por exemplo, que estou entrando agora, como parlamentar, eu não vou ter contribuição, viu, gente? Vocês que estão ouvindo aí, a reforma da Previdência trouxe isso. Muita gente critica. Mas o político que entra agora sem mandato, ele contribui com o INSS. Minha contribuição eu já faço, vai continuar sendo INSS. O ponto positivo aí, tá certo. Viu? Então, nem tudo foi ponto negativo. Ah, eu sou contra a reforma. Cuidado, tem muito populismo em cima das questões. De modo geral, as reformas são necessárias, foram necessárias. Nosso país custa muito. A gente gasta muito dinheiro para manter um monte de coisa, para manter essa máquina girando. Sobra pouco para a gente poder desenvolver as áreas que a gente quer para o Brasil crescer. Então, a gente precisa de fazer alguns cortes. A qualquer custo? Não. Aquilo que eventualmente ele foi ruim, está em tempo de corrigir alguns pontos pincelados, mas de modo geral me agrada muito a ideia de reformas. Nós estamos aí uma reforma tributária que eu acredito que seja um consenso que muitas pessoas, né, as classes da sociedade estão querendo. A gente tem a reforma administrativa, que é difícil de falar, porque às vezes a gente vai começar o debate, a discussão, começa-se uma mobilização contra os políticos, que faz mesmo perder voto, porque fala, não vou votar no você, que você é contra, às vezes um funcionalismo público, e não é isso. É a maturidade para poder sentar na mesa e falar, vem cá, deixa eu ouvir vocês e deixa eu pôr o problema. Qual a situação, qual a solução que a gente chega em conjunto? Né? Esse é o formato que eu gostaria de trabalhar e que eu quero trabalhar a política aqui para frente. Na defesa da reforma trabalhista, foi usado um argumento também, um argumento mais popular, de que ela poderia gerar mais empregos porque os empregados não custariam tão caros. Na sua avaliação, desse ponto de vista, a reforma trabalhista teve efeito? Você acha que ela precarizou ou não os postos de trabalho? Porque o PT, por exemplo, defende a revogação da reforma trabalhista. Qual que é a sua defesa? Não, nós não podemos retroceder.
Aquilo que foi bom, nós temos que manter. A sua avaliação foi boa? Ela foi boa. E você acha que precisa modernizar ainda mais? Que alguns pontos precisam ser eu acredito que a gente pode colocar alguns pontos vamos colocar assim, não de retroceder, mas de achar novos encaixes. Mas o que se discute muito, precisamos de acabar com essa reforma trabalhista que ela foi prejudicial. Então tá bom, nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar com contribuição sindical obrigatória? Na sua avaliação, o que tem que ser readequado do que foi feito na reforma trabalhista? Tá. Você que é da área previdenciária, então também entende um pouco essa. Não, a parte trabalhista eu atuei mais ligado a acidentes de trabalho. Então, meu foco ficou muito nessa parte indenizatória, não ficou tanto nessas questões ligadas à jornada e tudo mais, porque eu cuidei muito de pessoas incapacitadas, sequeladas e tudo mais. Então, para eu não falar assim, uma besteira aqui talvez para você, talvez no outro momento eu possa pincelar alguns pontos e apresentar específico e entrar. Em relação a esse ponto dos acidentados, teve alguma alteração que prejudicou na questão dos acidentados não tem assim tanto problema, até porque a discussão ela é muito ligada ao direito civil. A questão de tabelamento, de indenização, o STF eu acredito que já não vai, e os juízes já não estão aplicando. Se você receber até tantos salários, você vai ter uma indenização até X mil reais. Isso não existe, isso não pode, isso é inconstitucional. Então, os juízes já não estão aplicando, por exemplo, que foi um ponto que gerou muita crítica no início e que eu mesmo bati. Mas eu acredito que é quase que um desuso, entendeu? Esse é um ponto que poderia, por exemplo, tirar da lei. Vamos aqui, os acidentados. O STF já falou que é inconstitucional em outros casos. Por que o legislador colocou ele na lei do mesmo jeito? Não precisava. Entendeu? Está ali, mas não está sendo aplicado. Está sendo feito um controle de constitucionalidade já na primeira instância que está falando, não vou aplicar. E isso o TST tem mantido, por exemplo, né? Porque não pode. Então, acho que nós vamos ter tempo depois para eu poder pegar ali e te apresentar. O que eu já adianto é a questão de contribuição sindical. Esse aí, infelizmente, acho que os sindicatos fazem um trabalho necessário, são legítimos, sabe? Eu acho que tem que ter força mesmo. Convenção coletiva de trabalho, ela negocia com os sindicatos dos empregadores, vamos colocar assim, para garantir direitos, mas a gente obrigar novamente os trabalhadores a fazer uma contribuição para sindicatos está ferindo a liberdade de alguns que não querem. Então, esse é um ponto principal que sigo firme na oposição. E você acha que tem algum instrumento de financiamento da estrutura sindical para os trabalhadores que possa substituir a contribuição que muita gente não quer dar e está no direito? Porque com isso os sindicatos patronais sobrevivem e os sindicatos de trabalhadores se enfraquecem, né? Como é que mantém o sindicato dos trabalhadores sem que haja uma contribuição obrigatória? Talvez teria que se fazer igual as associações têm que fazer. Tem que achar formas alternativas de não ficar só recebendo recurso público. A gente fica aqui em Brasília, as associações ficam pedindo, pelo amor de Deus, olha, ajuda a gente com emenda e tudo mais, e fica quase que uma escravidão. Hoje em dia, elas têm buscado formas alternativas. Você vai na APAI, por exemplo, lá em Itaguara, tem uma fábrica de picolé, de rapadura e tudo mais, que os próprios alunos fazem, e com isso eles vão sobrevivendo. Os sindicatos teriam que gerar renda. Não é o caso que eu estou dizendo assim, do sindicato, ele ter que fazer, por exemplo, um picolé de rapadura, como na APAI, que isso é até uma questão junto com os alunos. Não é esse o caso. Mas talvez a gente buscar soluções, conjuntamente com os sindicatos, de como ter renda alternativa. Como? Nós vamos fazer o quê? Porque obrigar não dá. Né? O direito, talvez, do sindicato de subsistência termina quando começa de um trabalhador de optar por não quero contribuir. E a gente que está na política, nós vamos obrigar esses que não querem? Então, ok, sindicatos, vamos continuar. Eu acredito que tem que continuar. Os sindicatos eles fazem um papel, sim, legítimo e importante, mas contribuição obrigatória, não sou favorável, não concordo. Privatizações? Sou a favor. Tudo? Não. De uma forma exacerbada, não. Tem coisas que não tem jeito. No âmbito federal, o que você defende que fique nas mãos do governo? Olha, nós temos hoje aí Codevasf, vamos pegar aí, que está vinculado, né, uma autarquia, na verdade, que está vinculado ao governo federal, ao MDR, empresa pública que tem que continuar. Alguns bancos, se a gente for pegar Banco do Brasil, Caixa Econômica, não tem como abrir Petrobras. mão. Eu não sou a favor de fazer essa privatização da Petrobras assim, não. Porque é algo que a gente tem de muito valor. Desde que bem gerida, eu acredito que a gente tem que manter sob nosso controle. Correios.
Você sabe que o Correios eu já sou a favor de privatizá-los. Eu não tenho a impressão de que os Correios eles façam um trabalho tão bom quanto seria privatizado, e nem de que se privatizasse ou se abrisse uma concorrência maior, o serviço ficaria caro e prejudicaria o povo. Eu tenho a impressão que não. O serviço hoje de transporte de entrega no mundo todo ele tem caminhado cada vez mais para ser privado. Então, os Correios é algo que eu não teria problemas com a privatização, não. Teto de gastos. Muita gente hoje discute os moldes atuais do teto de gastos, que ele acaba engessando alguns investimentos que são muito necessários, mas tem que haver também um freio para os gastos públicos. Na sua avaliação, o teto de gastos positivo, mantido, necessário, mantido. Mas nesses moldes ou moldes necessário? Diferentes? Não, necessário, mantido nesses moldes. Essa conversa, essa fala de que o teto de gasto está prejudicando universidades, eu não concordo. Eu não acho que seja assim. Eu acho que na destinação do orçamento, dentro do limite que está sendo colocado, fazendo uma boa gestão, ele vai ser efetivo. Essa PEC que está aí hoje, ela tem um problema muito grande, porque sob a prerrogativa de que não vai conseguir se fazer programas sociais para universitários, para os R$150, por exemplo, do Auxílio Brasil para filhos, ela está colocando em choque a economia do país inteiro. Você vê, a discussão hoje ali, que eu estava participando, era de que estaria chegando quase em 200 bilhões. É o que daria o governo legitimidade para poder trabalhar do jeito que quisesse. O Congresso assinando um cheque em branco. Não dá. Cada vez mais a gente tem que dividir as decisões e não deixar na mão de uma pessoa só. O parlamento hoje, no passado, ficava refém de um governo. Ele tinha que ficar lá pedindo para executar as coisas. Se você está comigo, eu executo. Se não, está fora. O parlamento entendeu isso e trouxe para si uma responsabilidade dividida. Nós temos que votar o orçamento que vai para o governo executar os programas sociais que ele foi eleito para fazer, mas nós também vamos participar dessa destinação, vamos colocar assim. É daí que surgiu o tão falado orçamento secreto, né, que são as emendas de relatoria. Quase que um parlamentarismo, né? Quase que o parlamento também tendo essa frente de aplicar recursos, de ajudar. Você é contra ou a favor? Não, eu não sou contra, não. Eu sou a favor. O problema que eu vejo hoje na emenda de relatoria é que foi a situação do secreto. É a falta de transparência. Exatamente. No sistema, para quem não conhece, todo convênio, toda obra que vai ser feita, vamos colocar assim para facilitar, ela tem lá nomeado. Se foi uma emenda de um deputado, aparece lá, vamos supor, deputado Samuel Viana, que encaminhou 250 mil para um asfaltamento na cidade. Vai para o Ministério do Desenvolvimento Regional, a infraestrutura, e lá é executado. O prefeito, com o gestor, com o engenheiro, coloca o projeto, eles averiguam, dão ok e executa, vai para a Caixa, etc. e tal. Beleza. Na relatoria não aparece, fica lá só assim, relator. E o recurso está lá. Aí é que começou esse negócio de secreto, porque você não sabia quem era que estava pedindo a indicação. Quem estava ganhando mais ou menos por qual motivo. Exatamente. Então não tinha como a gente avaliar um critério. Por que essa cidade está ganhando 250, o outro é um critério político? Ok. Mas teria que ter um parâmetro, vamos colocar assim. Então esse é o ponto que tem que dar uma publicidade maior. Não tem problema o parlamentar assumir, olha gente, eu estou mandando lá para a cidade e tal, uma verba para reformar uma escola. Tem que mandar mesmo, o dinheiro está aqui para isso, no FNDE ou está aqui nos ministérios, é para isso. Tem que mandar. O orçamento de relatoria, ele auxilia nisso. O parlamentar ele também consegue incluir algumas destinações. Isso é normal, isso já é feito pelos ministérios. Só que o Congresso tomou isso para si, ou parte do orçamento. Só que a execução ainda foi feita de uma forma considerada obscura, vamos colocar assim. Então, é simples. Coloca lá quem foi a pessoa que indicou. Se tiver algum problema de corrupção e tudo mais, é mais fácil de pegar e saber quem fez. Opa, essa verba aqui, esse dinheiro que foi para a autarquia tal, executou a obra tal, está superfaturado. Quem mandou? Fulano, então vamos investigar. Esse aqui é o ponto principal. Agora, de resto,
Ele está aí para ser executado, tendo parâmetro, tendo essa lisura, essa transparência, eu não vejo problema, não. Samuel, eu sei que você acabou de sair de uma eleição em que foi vitorioso, agora é deputado federal eleito, mas para a próxima eleição, em 2024, eleições municipais, você tem alguma pretensão? Eu sei que para o seu pai, é pergunta para o seu pai, mas que vocês também trocam muito, chance do seu pai disputar a Prefeitura de Belo Horizonte. Quais são os planos de vocês para, se é que se pode falar em plano de vocês, cada um tem um plano separado, para as eleições municipais? Pode, não tem problema nenhum, não. A gente não tem problema nenhum isso. Eu tenho meu mandato de deputado, que ele ainda não nasceu, né? Digamos assim, a mãe, hoje ela está grávida, a gente está cuidando, fazendo pré-natal e tudo mais. Dia 1º de fevereiro eu tomo posse, nasce uma criança, então eu tenho que cuidar dela. E meu pai já tem a dele, vamos pensar assim, que ele cuida. Então, cada um tem a sua caminhada, a sua responsabilidade, e a gente faz conjuntamente uma integração, inclusive no mandato a gente quer unir força e fazer. Mas cada um tem suas pretensões, a gente conversa e tudo. Eu acredito, nesse momento, conversando com meu pai, que não tenha o desejo e a pretensão dele disputar uma cadeira do Executivo de BH. Acredito que a gente ia ganhar muito com isso. Uma pessoa muito preparada. Votaria, não estou falando como filho, como eleitor, votaria de olho fechado, porque eu sei o desejo que está no coração dele de ajudar. Mas não é algo que hoje a gente começa a trabalhar. Hoje eu trabalho no planejamento do mandato e ele dos próximos 4 anos de senador. Se daqui a 1 ano, 2 anos, por questões de partido, por questões de oportunidade, ou às vezes o povo muitas vezes fala, não, a gente precisa, e foi esse o caminho, a direção de Deus, tudo bem. A gente vai seguir e vai estar junto, mas hoje não temos essa pretensão e essa organização para isso. Da minha parte, eu nem comecei ainda, né? Então eu tenho muito para aprender e muito para ser feito. Eu penso nesse momento em cuidar bem assim, das pautas que eu estou elegendo como bandeira principal, fazer um bom trabalho, tanto aqui em Brasília quanto nas bases que a gente tem essa obrigação. O interior precisa muito da gente. A capital tem muito espaço para trabalhar, tem muita gente que não conhece da política na capital, não sabe o que pode ser feito em Brasília. Então hoje o meu foco ele é totalmente na política. Meu escritório vai seguir com a equipe dele, com o trabalho dele, e eu vou ficar por conta da política e do mandato de deputado federal. Eu vou trabalhar as eleições municipais de 24 como apoiador de pessoas boas que querem fazer mudança na política nas cidades também, entendeu? Então não tem essa pretensão. Como é que vai ser o convívio e a interação entre você e o seu pai aqui, ambos no Congresso Nacional, um em uma casa e outro na outra? Casas que são fisicamente interligadas, ou seja, vocês vão se esbarrar ali o tempo todo. E o que você acredita que vai mudar na sua vida a partir de 2023? Como é que é a sua rotina hoje? Trabalho no escritório, na política, esporte? Como é que vai ser? Vai morar em Brasília, virar apenas 3 dias na semana? Muita gente faz isso e fica segunda e a sexta nas bases, nas cidades, no interior, em seus estados. Como é que é seu plano? Meu plano é o seguinte, terça a quinta a gente tem a obrigação de estar aqui. A gente escolheu trabalhar no âmbito da União, então tem que estar aqui em Brasília batendo ponto. É igual o trabalhador. Tem essa obrigação, eu vou estar aqui, pretendo estar aqui de terça a quinta no plenário, e aqui é muito importante a presença, porque faz reuniões, você encontra com as pessoas as decisões, você participa da política. E Minas precisa da gente para isso. Opa, peraí, essa oportunidade está surgindo aqui, eu quero o nosso. Eu quero lá para Minas Gerais. Se você não está aqui e não participa disso, você fica sozinho, quem perde é o nosso estado. E a cadeira é de Minas. Apesar de que a gente é deputado federal e está aqui no âmbito da União para discutir pautas, digamos assim, né, federais, mas a cadeira é mineira. Eu represento Minas Gerais. Então, terça a quinta eu vou estar aqui buscando esses interesses dos mineiros. Sexta a segunda eu permaneço morando em Belo Horizonte, que é a minha cidade, mas é o trabalho para atender os vereadores, os prefeitos, as associações, as pessoas de Minas, para facilitar para eles a chegada até o deputado. Um grande problema que eu vi nesses anos e que tem é que é difícil o acesso ao parlamentar. As pessoas às vezes não conseguem, em alguns casos, chegar e falar, olha, não concordo com isso, ou eu gostaria disso, me ajuda nisso. Então, eu quero ter esse acesso de mais proximidade. Por isso que de sexta a segunda, provavelmente, eu vou ter as viagens, eu vou ter as visitas nas cidades, né, para a gente aproximar e estar mais próximo. Não muda muito minha rotina, porque eu já vinha fazendo isso ao longo dos últimos anos. Eu até deixei um pouco o meu escritório de advocacia, minha vida pessoal, né, eu não recebi recurso para fazer, eu me preparei
financeiramente para esses últimos anos, para esse projeto político, para essa ajuda, esse auxílio que eu estava ao lado do meu pai, mas não vai mudar tanto, porque eu já tenho esse convívio de telefone, de ligação, de viagem. Eu vou adicionar essa parte de Brasília. Então, eu acredito que a gente vai só continuar um rumo que já estava sendo tomado. E de vida pessoal, assim, você falou um ponto que para mim é uma das paixões que eu tenho prioridade, que é o esporte. Todo dia eu pratico esporte, eu gosto dessa parte de alimentar bem, de cuidar da gente. É igual avião. Quando caem as máscaras, o que eles falam? Primeiro coloca em você para depois você cuidar dos outros. Se a gente não estiver bem consigo mesmo, conosco, bem na questão de alimentação, de estresse mental, a gente não consegue cuidar dos outros. E política é isso, né? Cuidado das pessoas, das demandas. Então, eu cuido muito bem dessa parte, eu gosto. Você gosta de quê de esporte? Ixi, eu sou do CrossFit, sou viciado no CrossFit. Voltei a lutar, sempre lutei desde 9 anos de idade, fiz várias atividades e agora eu voltei para o jiu-jitsu, para o Krav Maga. Quero ver se eu consigo manter aí por mais anos. E já fui até de competição de CrossFit e tudo mais. Né? Mesmo? Já fui. Nada muito assim, atleta profissional não, mas por gostar mesmo de participar e de ter essa vivência de atleta. Eu gosto do Krav Maga, que o povo fala que alguns golpes podem ser golpes certeiros e estratégicos, não precisa de muita força, o negócio e tal. E as mulheres sempre pensam nisso quando pensa em defesa pessoal, né? Tipo assim, se alguém me atacar, o que eu faço ali que eu me livro na hora desse ataque? Do problema, o que eu faço para solucionar? E às vezes é o quê? Correr. O pessoal acha que não. Eu só sei correr. O pessoal fala que não, mas é isso mesmo. Às vezes você vai ter uma agressão ali de faca, a pessoa vindo para cima, corre, você não sabe, não reaja. Né? Não é assim. Mas é uma luta, vamos dizer, é uma defesa pessoal, não é uma arte, mas é uma defesa pessoal muito interessante. Busca pontos sensíveis, né? Glote, nariz, imobilizações. Você me dá uma dica aí. Nisso. Eu tenho uma segunda opção a não ser correr. Nós vamos fazer assim. Onde eu treino, em Belo Horizonte, tem sempre um congresso que eles fazem, um seminário de defesa pessoal para mulheres, focado contra agressão sexual, contra outros pontos. Vou te convidar no dia que estiver lá. Não sou eu o professor, eu tenho um professor que é o Beni, mandar um abraço, uma pessoa muito querida. Aí, ó, Beni, você cuida delas, tá? Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos lá. Vamos lá. Polarização. Só voltando aqui, você quer que eu, em uma palavra ou você quer que eu faça... Uma frase breve. Uma frase breve, tá. Polarização. Não me agrada muito, penso que a gente precisa ter um pouco mais de bom senso e ponderação. Impactos da reforma da Previdência. Positivos e negativos. Algumas pessoas vão ter dificuldade para se aposentar, como nós, que estamos começando agora. Outras pessoas estão tendo cortes de benefícios a qualquer custo sobre a prerrogativa de economia. E, por fim, deixa eu ver aqui mais alguma coisa interessante para a gente poder pontuar. E ponto positivo, acabou com a previdência dos políticos. Agora todo mundo no INSS. Futuro do Brasil. Futuro do Brasil, eu espero que seja um futuro de muita prosperidade, de coração. Torço para que o próximo governo dê muito certo. Vou estar na oposição acompanhando, dando pontos para poder melhorar, sabe, aberto ao diálogo, mas torço para que não se cometam os mesmos erros do passado. Aprendam com os erros e façam o Brasil que a gente merece. Samuel, muitíssimo obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Não sei se eu correspondi a toda a expectativa do programa, da Rádio Itatiaia, mas eu espero estar sempre aqui junto com vocês. Vou deixar um abraço a todo mundo da Itatiaia. Eu tenho um carinho enorme pela rádio. Por você, já te disse isso antes aqui. Eu cresci dentro de estúdio de rádio. Tenho um carinho enorme com rádio. Adoro podcast. Começa a falar igual todo mundo fala, te ouço desde que eu sou pequena. Não imagina, eu tô com 200 anos. Não. Chega a pessoa com 75 anos. Eu te ouço desde que eu sou pequena. Eu, gente, obrigada. Eu tô com 205 anos. Mas eu não só te ouço, viu? Desde quando adolescente. Pequeno ou adolescente. Mas eu te acompanho, né? Porque estive na Itatiaia, tenho um carinho enorme. Mandar um abraço para todo mundo. O pessoal sempre me recebeu muito bem lá. E espero em breve estar conhecendo a nova sede, que eu já fiquei sabendo que ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. Samuel, muito obrigada. Nada. Você falou que, né, atender expectativas, assim, é muito legal a gente ver como que as pessoas crescem e se desenvolvem. Eu que tive adolescente, praticamente criança, e hoje com uma carreira estruturada, entrando para a política muito bem orientado e falando com muita clareza. Espero que seu mandato seja tão claro, transparente e didático quanto você foi aqui.
eu acredito que vai ser. Seu pai é um querido, foi um colega, amigo de trabalho meu por muitos anos. Fizemos várias coberturas juntos e encontramos aqui em Brasília. E a partir de 2023 nós também começamos a nos encontrar. Boa sorte nessa nova jornada. Obrigado, eu espero que em breve a gente volte, assim, sempre que precisar Itatiaia, você, Edilene. Inclusive, gente, a Edilene tem ganhado prêmios, votei nela, inclusive, viu? Eu acho que hoje, eu vou falar que é a melhor, mas está com certeza na top 3 repórteres do estado de Minas Gerais, está fazendo esse trabalho aqui, deixar registrado isso aqui, viu, Edilene? Edilene Lopes, te dá os parabéns, sou um admirador do trabalho, te acompanho no Instagram, estou sempre aberto. E essa parte do esclarecimento, da questão didática, eu gosto muito, porque era algo que eu sentia falta. É uma bandeira, vamos dizer assim, que eu tenho uma diretriz, sabe? Chama sem politiquez. Na justiça, eu falava que era o sem juridiquez. Na política, eu quero trazer isso. Então, foi bom que você notou isso aí. Que porque você começou ótimo com isso. Bacana demais. Daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de aprendizado. Nós estamos chegando agora. É meu primeiro mandato, né? Muito motivado. Graças a Deus, com um serviço já prestado, assim, presença, já trabalhando a política nesses últimos quase 4 anos. Então, eu me sinto preparado para a gente poder dar esse pontapé inicial aí. Tá? Samuel Viana, eleito deputado federal pelo PL, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Vamos em frente. Vamos em frente. Acompanhe nosso podcast, que vai ao ar toda segunda-feira em áudio e vídeo, feito do estúdio aqui em Brasília e disponível nas redes sociais também, no site da Itatiaia.